Alho, um ingrediente comum na cozinha, usado há séculos em diversas culinárias. Mas será que pode haver algo mais nesse humilde bulbo? Ao longo da história, o alho tem sido associado a benefícios para a saúde, proteção e até mesmo poderes espirituais. Mas e a Bíblia? Será que o alho tem um significado espiritual mais profundo escondido em suas páginas? Hoje, vamos explorar a verdade oculta do alho na Bíblia e se ele pode ser considerado uma arma espiritual. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos em textos antigos, folclore e referências bíblicas para descobrir os usos simbólicos e espirituais do alho e se ele realmente possui poder no reino espiritual. O alho pode ser um item básico nas cozinhas de hoje, mas suas raízes são muito mais profundas. Na Bíblia, o alho só é mencionado diretamente uma vez, e essa referência é encontrada em Números, capítulo 11, versículo 5. Os israelitas, vagando pelo deserto após sua fuga do Egito, começaram a reclamar. Eles ansiavam pelos alimentos que haviam deixado para trás no Egito, lembrando da variedade de sabores e alimentos que apreciavam, apesar das dificuldades da escravidão. Números, capítulo 11, versículo 5, NVI. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e também dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Neste versículo, os israelitas refletem sobre seu passado no Egito, lembrando os alimentos que lhes traziam conforto, incluindo o alho. À primeira vista, isso parece uma simples reclamação sobre comida. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. Por que mencionar o alho? O que essa referência específica nos diz sobre a importância dessa planta e o que podemos aprender com ela? O alho aqui é mais do que apenas comida, torna-se um símbolo. Os israelitas desejavam os confortos familiares do Egito, embora o Egito fosse o lugar de sua escravidão e sofrimento. O alho, neste contexto, representa uma conexão com o mundo material, com o sustento físico que eles já tiveram, mas também os liga ao seu tempo de escravidão espiritual. O Egito era uma terra tanto de alimento quanto de opressão. Seu desejo pelo alho, juntamente com outros alimentos, sugere que os israelitas, mesmo caminhando na provisão de Deus no deserto, ainda se agarravam aos confortos do passado. Eles lutaram para confiar plenamente no novo caminho de Deus para eles, desejando, em vez disso, as bênçãos materiais que tinham no Egito, mesmo que isso significasse retornar às correntes da escravidão. O desejo pelo alho simbolizava sua batalha interna entre confiar em Deus e retornar aos confortos familiares de sua antiga vida. Embora o alho seja mencionado apenas uma vez pelo nome, podemos ver como ele serve como uma metáfora para a nossa jornada espiritual. Os israelitas estavam sendo chamados a deixar para trás sua dependência do físico e entrar em uma confiança mais profunda na provisão de Deus. O alho, nesta passagem, representa um anseio pelo familiar, pelos confortos do passado, mesmo quando esses confortos estão ligados a um lugar de escravidão espiritual. Estudiosos bíblicos exploraram o significado simbólico por trás dos alimentos mencionados em Números, capítulo 11, versículo 5. A inclusão do alho, juntamente com outros alimentos como alho poró, cebola e pepino, significa mais do que alimento físico. Acredita-se que esses alimentos simbolizavam a dependência de desejos terrenos e confortos materiais, confortos que, embora satisfizessem a curto prazo, impediam os israelitas de abraçarem plenamente seu novo caminho espiritual com Deus. Ao longo das Escrituras, Deus constantemente chama seu povo para uma forma superior de sustento, o alimento espiritual. Vemos isso refletido mais tarde na Bíblia, quando Jesus declara: "Eu sou o pão da vida", mudando o foco da comida física para a plenitude espiritual. De certa forma, o alho, na história dos israelitas,
representa a luta para abandonar a dependência física e confiar na provisão de Deus, não apenas para o corpo, mas também para a alma. O alho é mais do que um simples tempero ou um remédio para doenças físicas. Seu uso ao longo da história como símbolo em práticas espirituais e místicas está profundamente enraizado tanto no folclore quanto nos sistemas de crenças culturais. Mas será que ele tem lugar no panorama simbólico mais amplo da Bíblia? O alho tem sido associado à proteção, purificação e até mesmo guerra espiritual em muitas culturas antigas. Os antigos egípcios o usavam em túmulos, acreditando que o alho protegeria os mortos em sua jornada para o além-túmulo. Na Grécia, o alho era pendurado nas casas para proteger contra os maus espíritos, e na Europa medieval, acreditava-se que ele repelia vampiros e demônios. Essas crenças transcendem gerações, mas onde elas se cruzam com os temas e o simbolismo bíblicos. Em termos bíblicos, a proteção contra o mal e as trevas é um tema recorrente. A conexão simbólica do alho com a proteção reflete os ensinamentos bíblicos sobre o papel de Deus como nosso protetor. Por exemplo, no Salmo 91, versículo 11, somos lembrados de que Deus ordenará a seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. O alho, frequentemente visto como um protetor físico, torna-se um símbolo dessa proteção divina. Embora o alho em si possa não ter um poder espiritual inerente, sua associação histórica com a proteção contra as forças do mal é paralela à ênfase da Bíblia na proteção espiritual. Deus é descrito como uma fortaleza, um escudo e um protetor para aqueles que buscam refúgio nele. O uso histórico do alho como um protetor contra danos físicos e espirituais pode ser visto como uma representação simbólica do desejo de Deus de manter seu povo a salvo de danos, tanto físicos quanto espirituais. Em muitas culturas, o alho também tem sido usado em rituais de purificação. Nas práticas antigas, acreditava-se que o alho limpava casas, corpos e espíritos de impurezas. Em termos bíblicos, a ideia de purificação é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os rituais de purificação com água, óleo e fogo eram vitais para a limpeza espiritual. Embora a Bíblia use símbolos como água, fogo e até mesmo hisopo em seus rituais de purificação, o uso do alho na purificação espiritual pode ser visto como uma metáfora para o processo de limpeza que Deus inicia em nossas vidas. O papel do alho na purificação tradicional pode ser comparado à maneira como Deus purifica nossos corações e mentes por meio de sua graça e do poder purificador do Espírito Santo. Assim como Davi orou no Salmo 51, versículo 10, nós também buscamos um coração puro, e Deus é a fonte final dessa pureza. A associação simbólica mais intrigante do alho pode ser com a guerra espiritual. Em diferentes culturas, há muito se acredita que o alho repele forças demoníacas, vampiros e espíritos malignos. Mas o que a Bíblia diz sobre a guerra espiritual e o alho pode ter um lugar nesse contexto? Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo escreve: Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir aos ataques do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na Bíblia, a guerra espiritual não é travada com armas físicas, mas com a armadura de Deus: verdade, justiça, fé e salvação. Embora o uso histórico do alho como um protetor contra o mal possa parecer simplesmente supersticioso, ele pode servir como um poderoso lembrete da batalha espiritual que todos nós enfrentamos. O alho, em um sentido simbólico, pode ser visto como uma ferramenta de consciência, uma representação da vigilância
que devemos manter em nossas vidas espirituais. Embora o alho em si possa não ter o poder de repelir forças espirituais, ele pode ser uma metáfora visual da proteção que recebemos por meio de nossa fé em Deus. Assim como o alho era usado para a proteção contra o mal nas tradições antigas, nossa fé, oração e a palavra de Deus atuam como as verdadeiras armas que nos protegem na guerra espiritual. Embora o alho não seja mencionado com frequência na Bíblia, sua importância cresceu no folclore e nas tradições cristãs. Ao longo dos séculos, o alho tem sido associado à proteção, não apenas em termos físicos, mas também contra ameaças espirituais. Seu cheiro pungente e suas propriedades curativas naturais o tornaram parte integrante da vida diária em muitas culturas, particularmente nas comunidades cristãs da Europa medieval e além. Na Europa medieval, o alho não era apenas para cozinhar, era frequentemente pendurado em casas cristãs como um meio de proteção. As pessoas acreditavam que, assim como o sangue do cordeiro protegia os israelitas durante a Páscoa no Egito, o alho poderia protegê-los do mal-olhado, maldições e até doenças. Na Europa medieval, o alho não era apenas para cozinhar. Era frequentemente pendurado em casas cristãs como um meio de proteção. As pessoas acreditavam que, assim como o sangue do cordeiro protegia os israelitas durante a Páscoa no Egito, o alho poderia protegê-los do mal-olhado, maldições e até doenças. Essa prática refletia a história bíblica de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, onde os israelitas foram instruídos a colocar o sangue de um cordeiro nos batentes das portas para proteger suas casas da praga. Embora o alho não tenha sido usado nesse contexto, a ideia de usar um símbolo físico como meio de proteção ressoou profundamente dentro da tradição cristã. O cheiro forte e pungente do alho tornou-se sinônimo de proteção e suas propriedades antimicrobianas naturais reforçaram seu papel como um protetor prático e espiritual contra doenças. Os cristãos viam o alho como um presente de Deus, um meio pelo qual podiam proteger suas famílias das forças das trevas, tanto físicas quanto espirituais. Nas comunidades cristãs, o alho costumava desempenhar um papel em bênçãos e rituais de proteção. Sacerdotes ou figuras religiosas abençoavam casas, borrifando água benta, enquanto o alho era estrategicamente colocado por toda a casa. Em algumas tradições, o alho era usado junto com símbolos religiosos como cruzes e relíquias sagradas para proteção contra forças demoníacas e más influências. A combinação de fé e folclore criou um poderoso sistema de crenças em que o alho atuava como um símbolo de proteção divina. A associação entre o alho e a proteção contra o mal estava ligada à compreensão de que, assim como a oração e a fé eram armas espirituais, elementos físicos como o alho podiam servir como representações terrenas da provisão de Deus para a proteção. Com o tempo, o poder protetor do alho tornou-se profundamente enraizado na superstição e no folclore cristãos. Na Europa, as pessoas costumavam carregar alho consigo, usá-lo no pescoço ou colocá-lo em áreas-chave de suas casas para se protegerem de ameaças espirituais ou físicas. Os pais frequentemente colocavam alho perto das camas de seus filhos à noite, acreditando que isso os protegeria de pesadelos, forças demoníacas ou entidades espirituais nocivas. Essa prática era particularmente comum em comunidades cristãs rurais, onde a superstição e a fé frequentemente se misturavam. O alho, de muitas maneiras, tornou-se um símbolo de fé, simples, mas profundo, prático, mas espiritualmente significativo. O alho também fazia parte de celebrações e festivais cristãos, especialmente aqueles em torno da época da colheita. Nesses contextos, o alho era visto como um presente divino, simbolizando proteção física e espiritual. Tornou-se parte da vida cristã
em mais do que um sentido supersticioso. As qualidades curativas e protetoras do alho eram consideradas parte da provisão natural de Deus para seu povo. O alho é há muito considerado uma ferramenta de proteção, tanto física quanto espiritualmente. Ele é reverenciado por suas qualidades medicinais, sua capacidade de proteger contra doenças e seu suposto poder de afastar os maus espíritos. Mas o alho pode realmente ser considerado uma arma espiritual? Para responder a isso, precisamos refletir sobre o simbolismo, o folclore e as verdades bíblicas finais sobre a guerra espiritual. Para entender a verdadeira natureza das armas espirituais, devemos nos voltar para a Bíblia. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, Paulo escreve sobre a natureza da guerra espiritual. Ele nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. É nesse contexto que Paulo introduz o conceito da armadura de Deus, um conjunto de ferramentas espirituais projetadas para proteger e defender os crentes contra as ciladas do inimigo. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, NVI. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam tomar posição contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A armadura de Deus, conforme descrita em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17, inclui 6 elementos-chave: o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas peças da armadura servem como defesas espirituais na batalha contra o mal. Não são ferramentas físicas como alho ou ervas. Em vez disso, são enraizados em verdades espirituais e virtudes que protegem nossas almas. O alho, embora historicamente associado à proteção, é um objeto físico. A Bíblia nos ensina que a verdadeira batalha é espiritual e que ferramentas espirituais são necessárias para vencê-la. Nesse sentido, o alho não pode substituir a armadura de Deus, mas pode servir como um lembrete, um símbolo da vigilância necessária na guerra espiritual. Ao longo da história, os símbolos físicos costumam servir como lembretes para os crentes de verdades espirituais mais importantes. O alho, embora não seja inerentemente uma arma espiritual, pode servir como um símbolo de vigilância, um lembrete da necessidade de consciência espiritual e da importância de nos protegermos do mal. Assim como o alho era historicamente usado para proteção contra ameaças físicas, os crentes devem permanecer vigilantes em suas vidas espirituais, utilizando as verdadeiras armas que Deus lhes deu. Usar o alho como um símbolo ou lembrete não significa que lhe atribuímos poder espiritual. Em vez disso, pode nos ajudar a estar atentos às batalhas espirituais que nos cercam. Assim como o alho é conhecido por afastar doenças, a vigilância espiritual, por meio da oração, das Escrituras e da fé, afasta os ataques do inimigo. No final das contas, o alho em si não possui nenhum poder espiritual inerente. É a fé em Deus e a confiança em suas ferramentas espirituais que nos equipam para a batalha. A Bíblia enfatiza a necessidade de discernimento e fé, chamando-nos a confiar na sabedoria e orientação de Deus enquanto navegamos pela guerra espiritual. Embora o alho tenha sido usado historicamente como um protetor, a verdadeira fonte de proteção é o próprio Deus. O alho pode servir como um lembrete da necessidade de vigilância, mas é Deus quem fornece a verdadeira proteção. Quando nos voltamos para Ele com fé, somos equipados com as melhores armas espirituais.
a armadura completa de Deus, a palavra, a oração e o Espírito Santo. O alho, nesse sentido, pode nos apontar de volta para o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e a força que vem de confiar em seu poder. O alho é há muito considerado uma ferramenta de proteção, tanto física quanto espiritualmente. Ele é reverenciado por suas qualidades medicinais, sua capacidade de proteger contra doenças e seu suposto poder de afastar os maus espíritos. Mas o alho pode realmente ser considerado uma arma espiritual? Para responder a isso, precisamos refletir sobre o simbolismo, o folclore e as verdades bíblicas finais sobre a guerra espiritual. Para entender a verdadeira natureza das armas espirituais, devemos nos voltar para a Bíblia. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, Paulo escreve sobre a natureza da guerra espiritual. Ele nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. É nesse contexto que Paulo introduz o conceito da armadura de Deus, um conjunto de ferramentas espirituais projetadas para proteger e defender os crentes contra as ciladas do inimigo. A armadura de Deus, conforme descrita em Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17, inclui 6 elementos-chave: o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas peças da armadura servem como defesas espirituais na batalha contra o mal. Não são ferramentas físicas como alho ou ervas. Em vez disso, são enraizados em verdades espirituais e virtudes que protegem nossas almas. O alho, embora historicamente associado à proteção, é um objeto físico. A Bíblia nos ensina que a verdadeira batalha é espiritual e que ferramentas espirituais são necessárias para vencê-la. Nesse sentido, o alho não pode substituir a armadura de Deus, mas pode servir como um lembrete, um símbolo da vigilância necessária na guerra espiritual. Ao longo da história, os símbolos físicos costumam servir como lembretes para os crentes de verdades espirituais mais importantes. O alho, embora não seja inerentemente uma arma espiritual, pode servir como um símbolo de vigilância, um lembrete da necessidade de consciência espiritual e da importância de nos protegermos do mal. Assim como o alho era historicamente usado para proteção contra ameaças físicas, os crentes devem permanecer vigilantes em suas vidas espirituais, utilizando as verdadeiras armas que Deus lhes deu.